Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão, sejam bem-vindos à ilha de Shikoku, a menor das 4 ilhas principais aqui do Japão, uma área para você conhecer um Japão rural, um Japão bem fora de rota. A gente está aqui de frente à estação de Konzoji, que é onde tem um templo importante que a gente vai mostrar aqui para vocês agora. A ilha de Shikoku, como eu falei, é a menor, é a menos movimentada das 4 ilhas principais. A gente visitou Hokkaido lá no norte, né? Visitamos Sapporo, tivemos todo aquele perrengue para atravessar para a ilha de Honshu, que é a mais comprida, onde tem Tóquio, onde tem Kyoto, onde tem a maior parte do Japão que a gente conhece. E nós vamos embora por Honshu, que é a ilha do sul. Isso é um assunto para o futuro. Mas a ilha de Shikoku atrai mais do que turismo, ela atrai peregrinos, porque aqui acontece a maior peregrinação não só do Japão, como do Extremo Oriente. A única peregrinação por aqui que é patrimônio da Unesco, que eles chamam de a peregrinação dos 88 templos. Você atravessa a ilha inteira em um caminho que vai durar aí de 20 dias a um mês, visitando 88 templos. E a gente vai... Alô! E a gente vai visitar um desses templos agora que está logo ali. Uma coisa que eu já li sobre a ilha de Shikoku é que é um dos lugares que o japonês é mais hospitaleiro de todo o Japão. É um Japão menos frio, menos impessoal, que a gente tem achado isso dos japoneses de maneira geral. Eles são muito educados, mas é uma cultura muito de impessoalidade assim, e dizem que aqui é mais caloroso. Acho que a gente já foi bem recebido. Só que a cidade aqui, a cidade não, o vilarejo onde a gente tá, é um desertão danado. Dá uma olhada aqui adiante o que a gente tá vendo, sabe? Tem muito pouca gente na rua. Todos os templos dessa peregrinação tem um número específico. Como eu não sei de cabeça o daqui, eu sei um que a gente vai visitar amanhã. Como eu não sei de cabeça daqui, eu vou colocar aí pra vocês. Mas eles têm uma numeração. Então tem o templo 1, 2, 3 e você vai seguindo nessa ordem até o 88. E vai, evidentemente, colecionando os carimbos de cada um dos templos para no final você ganhar um certificado. Quando a gente chegou na acomodação que a gente está ali agora, foi exatamente onde a gente abriu o vídeo, de frente para a estação. A moça até perguntou: ah, vocês estão colecionando carimbos? Porque quem faz esse tipo de peregrinação coleciona para depois mostrar que percorreu o caminho todo e aí você ganha um diploma, né, um certificado de conclusão. Que a gente está entrando na área mais nobre do templo, digamos assim. Então esse é o templo Zontoji. É uma pequena introdução aí, nem só de templos vai ser esse vídeo, nosso passeio aqui por Shikoku, mas essa peregrinação é um detalhe importante, é algo que as pessoas vêm fazer aqui e a gente quis introduzir dessa maneira. Um pequeno panorama para vocês. A gente já chegou aqui no final do dia, vocês podem ver que a iluminação do céu, né, já está com cara no aspecto de pôr do sol. Então a gente vai dormir, vai descansar, amanhã a gente volta para falar mais sobre a ilha de Shikoku. Mas diante do templo tem uma arvrinha com um coraçãozinho. Olha que bonito. E aí, bom dia, vamos começar o dia por aqui. Hoje vai ser animado o negócio. Eu já vou começar o dia com uma subida de mais de 1.600 degraus para um templo shintoísta, não faz parte da peregrinação. A peregrinação é budista, eu vou fazer esses comentários ao longo do vídeo. E depois uma caminhada de mais ou menos 15 quilômetros, em distâncias que poderiam ser facilmente percorridas por trem, mas eu vou preferir caminhar para repetir uma parcela de peregrinação. Então vamos lá. Agora olha que estrutura bonita, aquela torre ali. É um pequeno templo. Um portal lindão aqui. Temos o rio do outro lado. E a geografia de Shikoku é bem montanhosa assim nos seus arredores. E agora a gente vai inclusive subir uma dessas montanhas onde tem um templo shintoísta no topo. Ó, tem um grupinho aí, ó, com certeza tá indo subir
o templo para onde eu tô indo também. O pessoal tá com seus espetinhos de suporte, tudo gente de idade. E vocês aí com preguiça. Vambora, velho. Vamos caminhar. Quem não se movimenta tá morto. Ó o senhorzinho fazendo o Cooper dele. E vamos embora. Vamos indo na nossa subida. Já subi alguns, mas são mais de 1.600 degraus para escalarmos aqui hoje. O negócio já começou a se intensificar já, ó. Já podem ver que a minha respiração já começou a ofegar, mas vamos embora. Primeiro portão. Primeira vista da ilha de Shikoku. Bom, alguns degraus mais tarde, estamos chegando aqui em uma das estruturas principais do templo. Vou dar um panorama geral para vocês. Não é muito diferente daquilo que a gente viu em Kyoto, até porque é um exemplar do shintoísmo, que é o que vai ajudar Kyoto a florescer. Se você não viu o vídeo de Kyoto, eu falo muito exatamente sobre isso. Kyoto se separa de Nara e se proclama como capital do império, investindo no shintoísmo como religião oficial, que é um braço do budismo, mas se separa do budismo mais tradicional. Esse é um templo shintoísta que segue o padrão do que a gente viu em Tóquio, do que a gente viu em Kyoto. Os outros templos, o que a gente mostrou no começo aqui do vídeo, e o que eu vou visitar, que faz parte dos 88 da peregrinação, são templos budistas, do budismo tradicional, que representam o budismo japonês. Quando eu chegar no próximo templo, eu vou explicar exatamente o que isso significa. Mas antes disso, tem mais escada para subir. Parece que eu subi tudo. Então agora eu preciso de um tempinho. É bom, é bom. Então aí pra vocês um panorama do templo, ó. Tem um cavalinho ali. Lá atrás tem mais coisa. Daqui a pouquinho eu tô indo pra lá. Eu fico me perguntando quem, depois de subir mais de 1.600 degraus, porque não tem bondinho, não tem nada, não tem outra via. Se você tá aqui em cima, você subiu. Quem ia chegar aqui nesse fôlego normal de tantos degraus e falar assim, não, vou acender um cigarrão. É o que vai me melhorar agora. O povo é muito doido. Diz que o templo é bonito, viu? Olha, o padrão é o mesmo, mas o templo é diferente. Eu achei muito legal. E aqui provavelmente a gente tem o melhor panorama da ilha de Shikoku. Ó, algumas montanhas bem pontuais em meio a um plano. E habitações bem isoladas, né? Bem separadas aí por áreas verdes. Eu gosto de ser discreto nessas horas, mas olha o tiozinho ali fazendo a oraçãozinha dele. Bom, tô indo embora aqui desse templo. Vamos continuar a trajetória de hoje. Agora estamos adentrando no vilarejo de Zentsuji. Eu não sei exatamente qual que é a pronúncia correta. E o templo que nós vamos visitar tem esse mesmo nome. E agora vamos nos aproximando do templo de Zentsuji. Vamos começar com um panorama do templo. Tem essa torre linda aqui. E aí a estrutura vai se desenvolvendo lá pro outro lado. Vocês estão vendo essas figuras aqui no fundo? Todas elas são numeradas, ó. Essa aqui é a 209, essa aqui é a 210 e vai assim em sequência. Eu não sei o que elas significam, mas o templo é todo contornado por elas, ó. Todos os muros são contornados e pontilhados por essas figuras. Esse é o templo 75 da peregrinação dos 88. O que a gente visitou lá no começo do vídeo é o 76, então caminha de cá para lá, tem uns 2,5 km de distância entre os dois. Mas esse aqui talvez seja um dos mais significativos, porque foi aqui, antes de ser um grande templo, ainda um santuário, mais um santuário budista, que nasceu Kobo Daishi, que é o pai, considerado o pai do budismo japonês. Ele nasceu aqui
e dizem que ele peregrinou pela ilha de Shikoku, dando origem a essa peregrinação que existe hoje. Muito da existência dessa peregrinação passa pela adoração, pelo respeito a esse mestre. E ele, mais do que necessariamente um monge, né? Ele foi um monge que ajudou a consolidar o budismo no Japão, mas ele era também um calígrafo. E aqui no Japão, na verdade no Extremo Oriente como um todo, porque a China também partilha dessa mesma cultura, caligrafia é considerada uma coisa muito importante. Uma boa caligrafia, né? Desenhar esses símbolos japoneses com capricho é um sinal de caráter, é considerado um sinal de caráter. Eu posso fazer, por exemplo, no Ocidente a caligrafia não é tão importante, né? Um dos profissionais mais valorizados culturalmente, que é o médico, é famoso por ter uma caligrafia feia. Mas a gente pode pegar, por exemplo, um paralelo. Imagina que você fosse a uma entrevista de emprego de bermuda, regata e chinelo. Seria considerado um desleixo inaceitável, né? E não possuir uma caligrafia bem desenvolvida no Japão é considerado um desleixo, né? Vou usar esse termo, nessa proporção. Então ele ajudou a consolidar a caligrafia, os símbolos como a gente conhece hoje. Ele tem um papel no próprio desenvolvimento da linguagem e da escrita japonesa, por isso ele é tão importante. E qualquer templo, qualquer santuário de budismo japonês ao redor do mundo, eu conheço vários no Brasil, com certeza tem uma reverência muito forte à figura de Kobudaishi. E ele nasceu aqui. Mas enfim, se existe um templo que tem que ser visitado por alguém que quer uma imersão nessa cultura da peregrinação que acontece por aqui, e você não vai fazer a peregrinação, sem dúvida alguma o templo a ser visitado é Zenfuji. Torrezona lá atrás, estruturas bonitas. As estruturas seguem um padrão arquitetônico. Com o tempo você vai ficando meio acostumado. Lá em Kyoto me impressionou mais. Mas eu acho muito bonito, sem dúvida alguma. Esse senhor é peregrino com certeza. Olha ele com as mochilinhas dele. Fácil de identificar. E tem mais caminhada por aí, vamos embora? Eu peço desculpas aí pelo fôlego, mas eu escolhi fazer todo o percurso de visitas hoje a pé para eu senti um gostinho de peregrinação. E só hoje eu já andei 7 km sem contar as escadarias que eu subi lá. Bom, ainda caminhando, agora me aproximando de 15 km de caminhada, eu estou em Marugami, é anexo a Zenfuji. Faz tudo parte de um grande conurbado urbano chamado Kagawa, que tem como principal cidade Takamatsu. A gente vai para lá também, mas eu vim aqui para Marugami por causa do Castelo de Marugami, que está aqui, parece meio que em obras. Na verdade as obras são ali para conter a infiltração, né? Provavelmente para não dar deslizamento. Até porque o Castelo de Marugami em si faz parte de um núcleo, né? De um grupo de 12 castelos originais do Japão. O que é isso? Tem 12 castelos que nunca precisaram ser reconstruídos em razão de terremoto, incêndio, bombardeio, né? E só 12 sobraram. Depois que esses 12 foram apontados, um deles sofreu um incêndio e precisou ser reconstruído, mas ainda existe o panorama e a ideia dos 12. Esse é um que realmente nunca precisou ser reconstruído, ele tem a sua estrutura original. Ele, como a maioria dos castelos, é guardado por um lago, e aqui você entra na estrutura principal dele, que está lá em cima. Vamos ver como é que é para subir. Vamos começar a subida, né? Como se eu já não tivesse andado o suficiente hoje. A placa ali embaixo está prevendo 10 minutos de caminhada até o topo. Então vamos embora. Aqui temos outra vista descortinada
da ilha de Shikoku. Essa mais feia que a outra, né? Bem mais urbano por aqui. Esse morro aí tá bem mais próximo agora. A gente via ele bem à distância lá do outro lugar, né? Da outra vista. Bom, estamos aí, chegamos no castelo de Marugame. Ele não é nem de perto assim a estrutura mais fotogênica, mais instagramável entre esses castelos chineses. Mesmo entre essas estruturas originais, tem um castelo de Himeji e outro em Matsumoto. Eles são, inclusive, eles formam um parzinho assim, um é branco, o outro é preto, que são assim, parecem ser muito belos, muito instagramáveis, mas eles ficaram um pouco fora da nossa rota. Principalmente o de Matsumoto era um desvio muito grande. Esse aqui está na nossa rota, então eu apresento para vocês o Castelo de Marugame, um dos 12 castelos originais do Japão. E aí eu quero terminar essa longa caminhada, porque o meu dia hoje está se encerrando, perguntando qual é a sua desculpa. Olha a senhorinha subindo aqui. Tem as mesmas 24 horas que todo mundo, ok? Tô brincando, tá, gente? Não me leve a mal. Mas estou admirado. A velhinha ali tá brava na subida. Lá no outro templo, o pessoal de idade também mandando ver. Beleza, gente? Então vamos despedindo do dia de hoje. A gente conversa mais amanhã na sequência aí do vídeo. Ó, o castelinho ali em cima.